Profel capítulo 48, os termos das 12 tribos. O livro vai terminar de uma forma muito interessante. Ele acaba justamente com uma redistribuição, uma divisão diferente dos territórios outrora habitados pelas tribos de Israel. Lembrando que isso aqui é no milênio. Então, no milênio, como tudo é perfeito, as partes serão iguais. E estes são os nomes das tribos, desde a parte extrema do norte, da banda do caminho de Etlon, vindo para Ramate, Hazer Enon, do termo de Damasco, para o norte, que é a região norte da Palestina, ao pé de Ramate, e terão a banda do oriente e do ocidente, Dan uma porção. E junto ao termo de Dan, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Azer uma porção. Veja o interessante. Na redistribuição, que começa do norte para o sul, né, descendo, você tem Dan como herdando a primeira parte. E justamente a tribo de Dan foi aquela que recebeu uma parte lá embaixo no mapa, e não satisfeito, eles foram e tomaram uma parte na mão grande, lá em cima, numa cidade que era a cidade de Laís. E agora na redistribuição, o que Dan recebe? A primeira porção lá em cima. E junto ao termo de Dan, aí entra Azer. E junto ao termo de Azer, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Naftali, uma porção. Lembrando que são partes iguais. E junto ao termo de Naftali, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Manassés, uma porção. E junto ao termo de Manassés, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Efraim, uma porção. E junto ao termo de Efraim, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Ruben, uma porção. E junto ao termo de Ruben, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, então você está vendo que a marcação é do oriente, no caso é o nosso leste para o oeste, né? Aí fala da banda do ocidente, Judá, uma porção. Aí dá uma paradinha aqui, porque agora vai ter uma mudança aqui. A grande verdade é que nós temos aqui uma redistribuição. Essa redistribuição, você já percebeu que vem do norte para o sul. E ele vem traçando Dan, Azer, Naftali, correto? Aí vem Manassés e Efraim, que são irmãos. Aí vem Ruben. Ruben já é o sexto, metade das tribos. Aí depois chega a tribo de Judá, 8. Ó. E junto ao termo de Judá, desde a banda do oriente para o ocidente, será a oferta, olha só, que haver de fazer de 25 mil canas de largura e do comprimento como uma das porções desta banda do oriente até a banda do ocidente. E o santuário estará no meio dela. Então vamos lá. Está dizendo que chegou em Ruben. Aí desde a banda de Ruben, ao oriente, até a banda do ocidente de Judá, porque aí vai ter um espaço, vai haver um espaço compreendido aonde estará o quê? O santuário. E esse santuário é o templo que vai ficar. Só que o templo, na outra divisão, ele ficava dentro da cidade de Jerusalém, e Jerusalém ficava dentro de Judá. Agora aqui está diferente. Aqui está dizendo justamente que esse pedaço aqui é um pedaço amplo, demarcado e específico, né? Junto ao termo de Judá. Aí fala assim, a oferta que haver de fazer ao Senhor será do comprimento de 25 mil canas e da largura de 10 mil. E a oferta santa será dos sacerdotes. Para o norte, 25 mil canas de comprimento, e para o ocidente, 10 mil de largura. E para o oriente, 10 mil de largura, e para o sul, 25 mil de comprimento. E o santuário do Senhor estará no meio dela. E será para os sacerdotes santificados dentre os filhos de Zadok. Lembrando que Zadok é o símbolo do sacerdócio fiel. Que guardaram a minha ordenança, que não andaram errados, quando os filhos de Israel se extraviaram, como se extraviaram os outros levitas. Então, como a casa de Zadok é uma casa considerada uma casa fiel, você verifica que sempre é apresentada como símbolo daquilo que agrada a Deus. Da mesma forma que a casa do rei, no caso, a casa de Davi, serve para exemplificar os reis de Israel. E aqui também Zadok serve para exemplificar os sacerdotes de Israel. Aí fala mais aqui, ó. 12. E o oferecido da oferta da terra lhe será santidade das santidades, junto ao termo dos levitas. E os levitas terão consoante o termo dos sacerdotes, quer dizer, conforme, consoante quer dizer conforme, de acordo. 25 mil canas de comprimento e de largura 10 mil, todo o comprimento será de 25 mil e a largura de 10 mil. E não venderão nada disso,
Nem trocarão, nem transferirão as primícias da terra, porque é santidade ao Senhor. Ou seja, não vão mais corromper o sacerdócio e o ofício. Mas as 5.000, as que ficaram de largura diante das 25.000, ficarão para o uso da cidade, para habitação e para arrabaldes, quer dizer, arredores. E a cidade estará no meio. E estas serão as suas medidas: a banda do norte de 4.500 canas, e a banda do sul de 4.500, e a banda do oriente de 4.500, e a banda do ocidente de 4.500. E os arrabaldes da cidade serão para o norte de 250 canas, e para o sul de 250, e para o oriente de 250, e para o ocidente de 250. Você vê que as medidas são todas iguais, sempre formando um quadrado, ó. E quanto ao que ficou do resto do comprimento, paralela à santa oferta, quer dizer, paralela à oferta, paralela ao espaço compreendido do santuário, será 10.000 para o oriente, 10.000 para o ocidente, corresponderá à santa oferta, e a sua novidade será para sustento daqueles que servem a cidade. E os que servem a cidade servir-lhe-ão dentre todas as tribos de Israel. Toda a oferta será de 25.000 canas, com mais 25.000 em quadrado, sempre quadrado, como eu falo. Oferecereis a santa oferta com a possessão da cidade. Lembrando que a santa oferta aqui é a terra, tá? E o que restar será para o príncipe, desde da outra banda da santa oferta e da possessão da cidade, diante das 25.000 canas da oferta, na direção do termo do oriente e do ocidente, diante das 25.000, na direção do termo do ocidente, correspondente às porções, será a parte do príncipe, e a oferta santa e o santuário da casa estarão no meio. Então, esse espaço compreendido, você já percebeu que é o espaço onde vai ficar o santuário. Ali você tem toda uma divisão que atende às necessidades dos mantenedores do sistema. 22, ó. E desde a possessão dos levitas, e desde a possessão da cidade, no meio do que pertencer ao príncipe, entre o termo de Judá e o termo de Benjamim, será isso para o príncipe. Quando eu falo o príncipe, é o que vai reger. O príncipe, na verdade, será Davi, porque o rei é Jesus. E Jesus não será somente o administrador de Israel. Jesus vai ser o Senhor do mundo. Na verdade, Jesus rege o Éden de Deus, né? Que é, na verdade, todo o sistema. E automaticamente Israel é o jardim dentro do Éden. Se você vai entender como é que funcionava o negócio. Plantou um senhor jardim no Éden. Então o Éden é o sistema total, e a verdade é que a centralização ali vem a ser o jardim. Por isso que ele fala: e quanto ao resto das tribos, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente, Benjamim uma porção. E junto ao termo de Benjamim, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente, Simeão, uma porção. Lembrando que Simeão, na distribuição antiga, ficou restrita à tribo, dentro da tribo de Judá. E junto ao termo de Simeão, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente, Issacar. E depois da banda do Oriente para o Ocidente, então nós verificamos após essa divisão, e você vê claramente aqui, após a parte destinada ao santuário, pela ordem vem Benjamim, Simeão e Issacar. No 26 vem Zebulon e no 27 Gade. Quando ele fala junto ao termo de Zebulon, Gade, aí fala uma porção. Então nós entendemos o que aqui? Nós entendemos que a divisão nova, ela atende pontos diferentes da divisão antiga. Porque a divisão antiga, ela colocava essas tribos aqui, Issacar, Zebulon, Gade, Simeão, em situações ruins. Porque na verdade eram os filhos das servas, e agora já muda a situação. Eles pegam a parte de baixo no mapa também, que era considerada a parte talvez até melhor. Até porque você vê que tinha muito preconceito com a parte sul do mapa da Palestina. Então até aqui no versículo 27, você vê que nós temos uma distribuição por partes iguais. Ó. E junto ao termo de Gade, da banda do sul, o termo será desde Tamar até as águas da contenda de Cádiz. Quer dizer, que lá onde teve a espionagem, que também era uma terra dada a Israel, mas que Israel não possuiu. Ó, para o lado do ribeiro até o Mar Grande, que é o Mar Mediterrâneo. Esta é a terra que sorteareis em herança às tribos de Israel. E estas são as suas porções, diz o Senhor. E estas são as saídas da cidade, desde a banda do norte, 4.000,
e 500 medidas, e as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel. 3 portas para o norte, a porta de Ruben, uma, a porta de Judá, outra, a porta de Levi, outra. Da banda do Oriente, 4.500 medidas e 3 portas, a saber, a porta de José, uma, a porta de Benjamim, outra, a porta de Dan, outra. Da banda do sul, 4.500 medidas e 3 portas, a porta de Simeão, uma, a porta de Sacar, outra, a porta de Zebulon, outra. Da banda do ocidente, 4.500 medidas e as 3 portas, a porta de Gade, uma, a porta de Azer, outra, a porta de Naftali, outra. 18.000 medidas em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. É Iavé Chamá, ou seja, ele habita ali. Mas vamos voltar, não acabou não. Eu quero chamar atenção para isso aqui. Se você tiver um mapa em casa, você vai ver esse desenho aqui, ele fica bem mais explicado. Porque você percebe que ele veio numerando as tribos: Dan, Azer, Naftali, Manassés, Efraim e Ruben, meia dúzia. Aí entra um espaço, que é um espaço compreendido do santuário. Aí, nesse espaço do santuário, você vai ter a seguir. Aí você pega o santuário, que é administrado pelo Levi. Aí você tem Judá, Benjamim, Simeão, Issacar, Zebulun e Gade. Então fechou praticamente 6 de um lado, 6 do outro e o santuário no meio, ok? Só que na hora das portas aqui mais na frente, quando divide as portas, se você não percebeu, vai perceber agora, na divisão existe assim no 31, ó, porta de Ruben, porta de Judá e porta de Levi. Aí quando fala na tribo de Levi, automaticamente vai dar problema, porque quando Levi entra, vão passar a ser 13 tribos, 13 divisões, mas aí automaticamente, quando você chega na divisão do 32, fala assim: a porta de José, Benjamim e Dan. Moral da história: não vai existir a porta de Efraim nem de Manassés, porque aqui estão entrando os nomes dos 12 patriarcas. Por isso que na divisão da terra você tem uma sequência, são 12 nomes, entrando Efraim e Manassés, e não entrando Levi. E já nessa outra distribuição, entra Levi e entra José, que na entrada, no significado das portas. E o ponto final, que diz assim: o Senhor estará ali na cidade. E essa cidade aqui, na verdade, é o centro aonde Deus habita. Só que na questão, o Senhor Jesus estará reinando sobre toda a terra, e ali nós teremos os 1000 anos de paz na terra. 1000 anos estes que, na verdade, nós não sabemos se realmente serão 1000. A grande verdade é que Deus tem coisas acima do que nós pedimos, pensamos e imaginamos. Por mais que queiramos saber, é difícil de entender na íntegra. O certo é: Deus tem sempre o melhor. O plano do Senhor é um plano perfeito, bom e agradável, ou melhor, agradabilíssimo. Fechamos o capítulo 48 de Ezequiel, fechamos também o livro de Ezequiel.